Aquele lugar onde estivemos até agora, onde havia o pináculo do templo, o lugar dos vendilhões do templo que Jesus expulsou, todo aquele lugar ali era o lugar de entrada da elite sacerdotal, dos anciãos do templo, dos anciãos do povo e também dos mais ricos que entravam por aquele lado lá. E aqui onde estamos era o lugar onde vinham os mais pobres, aqueles mais simples, os peregrinos que vinham de outras cidades, especialmente durante a festa da Páscoa. Mas para ter acesso ao templo, a pessoa tinha que primeiro se purificar. Deveria tirar as suas vestes sujas, a veste de peregrinação, e vestir uma veste branca, limpinha, e passar pelas águas. Aqui eu tenho um tanque de purificação dos dias de Cristo, um tanque de purificação do templo dos judeus. Na verdade, esse que você está vendo é um entre dezenas de outros tanques que há em toda a região aqui. Toda a região aqui está lotada desses tanques, que são chamados em hebraico de mikvaot, ou mikveh no singular. Esse tanque era o local onde a pessoa descia por uma escada. Aliás, se você olhar novamente, você perceberá que a escada tem uma divisória no meio. Ele descia por um lado impuro e subia pelo outro purificado. E uma vez purificado e vestido da sua roupa branca, limpa, ele estava pronto para comparecer diante do templo que ficava logo ali em cima. Para que você saiba um pouco mais, esse lugar aqui é o Monte Moriá, isto mesmo, o lugar onde Abraão levou Isaque em sacrifício ao Senhor. No lugar do sacrifício de Isaque foi construído o primeiro e o segundo templo. E nesse lugar as pessoas vinham adorar a Deus nos dias de Cristo. Agora, falando em tanques de purificação, isto me faz lembrar uma outra passagem do livro de Atos, que aconteceu exatamente aqui no lugar do templo. Veja qual é. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2, de 38 a 43. Portanto, pelo que você acabou de ver no livro de Atos, podemos trabalhar com uma boa hipótese de que esses tanques que aqui estão serviram para o batismo daqueles milhares de primeiros convertidos da pregação dos apóstolos no dia do Pentecostes. Aliás, isto nos dá uma ideia, uma comprovação de que o batismo da igreja cristã primitiva realmente era por imersão e não por aspersão. Muitas pessoas perguntam onde Pedro arrumou tanta água para batizar as pessoas, se fosse por imersão, no dia que fez a sua pregação no Pentecostes. A resposta está aqui, nos tanques de purificação que havia ao redor do templo. Agora, mais uma coisa para a sua reconstrução mental de como seria o templo dos dias de Jesus. Você consegue ver na parede 3 arcos. Veja, são 3 arcos que hoje estão bloqueados de pedras. Esses arcos, na época de Cristo, formavam uma das principais entradas do templo das pessoas mais pobres, mais simples e dos peregrinos que vinham aqui. Esta entrada é chamada de Porta de Hulda, ou Hulda em hebraico. Por que essa porta tem esse nome? O nome da porta, Hulda ou Hulda, significa ratazana ou doninha, mas há quem pense que seria apenas uma referência à profetisa Hulda, que viveu em Jerusalém nos tempos do rei Josias e foi contemporânea do profeta Jeremias. Esse lugar aqui em Jerusalém tem um significado arqueológico também muito importante. Sabe por quê? Muitas pessoas, grupos que vêm visitar a Terra Santa, às vezes são atraídos por coisas que não têm muita fundamentação histórica ou arqueológica. Pode ser a famosa Via Dolorosa, que na verdade não era a Rua do Tempo de Cristo, o lugar do Calvário. Há pessoas que voltam imaginando que viram o túmulo de Jesus, mas são coisas apenas de tradição religiosa posterior. Agora, do ponto de vista da arqueologia, existem muitos lugares aqui de Jerusalém que podemos apontar e dizer: aqui é mais do que 90% a chance de Jesus ter estado. Esse aqui é um caso. Estas escadarias que você está vendo aqui, bem apagadas pela poeira do tempo, são originais daquele tempo. As pessoas que vinham até o templo dos dias de Jesus tinham que subir por aqui.
elas se purificavam nos tanques de mergulho que eu acabei de mostrar para você, e daqui elas subiam para, entrando pela porta de Ulda, ter acesso à esplanada do templo. E aqui também havia discursos. Possivelmente foi daqui que Pedro levantou-se e disse: irmãos, eu prego a Jesus, aquele que vocês crucificaram. Foi aqui que a multidão falou: Pedro, então o que faremos agora? E ele falou: que vocês sejam batizados. Foi também nesse lugar que Maria e José subiram trazendo Jesus e uma ofertinha para apresentar ao sacerdote. E possivelmente por aqui, em algum canto dessa escada, Ana profetizou quando viu Jesus. E também aqui, um idoso homem pediu licença a Maria e José para tomar Jesus na mão. Você se lembra dessa história? E ele disse: Senhor, despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos viram a salvação. Aconteceu aqui, nesse exato lugar onde eu estou, nessas escadarias. E por aqui também subiu um dia apressado um homem que acabara de ser curado por Jesus. Ele havia se lavado na piscina de Siloé e vindo para se apresentar até o sacerdote. Você quer conhecer agora a piscina original de Siloé, onde essa história aconteceu? Então, vem comigo, porque esse passeio não acaba por aqui. Agora, de todos os tanques de purificação do santuário, este aqui para mim é um dos mais importantes, talvez o mais especial. Ele está distante dos demais, ele está bem abaixo e havia um caminho que conduzia os adoradores desde aqui até lá em cima no templo. Mas que tanque é esse? A piscina de Siloé mencionada no Novo Testamento, isto mesmo, aquele tanque no qual Jesus mandou um cego se lavar depois de ter operado o milagre. Esse tanque aqui foi escavado por Eli Shukron. Como você vê, é uma piscina. Apenas uma parte dela foi descoberta, é claro, porque o que está desse monturo de terra para lá é um terreno particular, então os arqueólogos não podem continuar escavando aqui. Há apenas uma parte, mas suficiente para vermos uma das esquinas originais daquela piscina, daquele tanque de Siloé. Apesar de mencionado no Novo Testamento, ele foi construído na época do rei Ezequias. Veja o texto bíblico que fala da sua construção. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Isaías 22, de 8 a 10. Agora você vê a importância disso aqui na época do ministério de Jesus. Jesus pessoalmente viu esse lugar aqui com água passando e as pessoas vindo aqui para se purificar. Eu sei que vendo as pedras assim, talvez não dá para ter uma ideia real de quão belo era isso aqui na época em que funcionava como um tanque de purificações. Veja, portanto, no modelo artístico como seria o tanque de Siloé nos dias de Cristo. Esta é uma imagem artística de como seria o tanque nos dias de Cristo. Ali as pessoas se lavavam cerimonialmente para comparecer perante o templo de Deus. Uma vez purificado e com roupas trocadas, o peregrino poderia subir por esse caminho até o templo e apresentar a sua oferta ao Senhor. Eu fico imaginando essas pedras aqui. Jesus veio talvez nesse lugar, talvez Jesus entrou aqui e se banhou também. A possibilidade é grande. Ele vinha a Jerusalém sempre nas festas religiosas, especialmente a festa da Páscoa. E numa dessas vindas de Jesus aqui a Jerusalém, ele encontrou um cego. Você se lembra desse texto? Ele curou a vista do cego de um modo inusitado. Vamos ver o texto bíblico como relata este milagre de Jesus. Rabi, Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. João 9,
de 1 a 7. Agora veja que interessante. Jesus manda o cego vir até aqui, até o tanque de Siloé, se lavar e depois se apresentar diante do sacerdote lá no templo. Por que aquele cego deveria se lavar aqui? Em primeiro lugar, porque para apresentar-se diante do sacerdote no templo, você tinha que estar purificado. Por isso Jesus mandou que ele viesse até aqui se lavar. Mas existe uma outra razão. Por que Jesus haveria de mandar aquele homem curado diante do sacerdote? Simples. Se aquele homem anunciasse a cura antes que o sacerdote afirmasse que ele foi realmente curado, muitos podiam dizer que aquilo era uma obra de charlatanismo, de truque, que não havia um milagre real. Então ele primeiro mandou que o homem se apresentasse diante do sacerdote, de modo que o sacerdote validaria a cura sem saber quem fez aquele milagre e depois não teria como voltar atrás. Todos saberiam que aquele homem que curou o cego era realmente o Messias que esteve aqui presente em Jerusalém. Agora, eu não posso deixar de falar isto sem mencionar um outro tipo de cegueira, muito pior do que a cegueira física daquele homem do primeiro século que Jesus curou. Eu me refiro à cegueira espiritual. Pessoas que têm a vista física, eu digo o órgão sensorial visual perfeito, podem ver todas as cores, todos os matizes, todas as imagens, mas continuam espiritualmente cegos, precisando talvez de um milagre de Cristo e de um banho no tanque de Siloé. Será que você é uma pessoa que hoje precisaria orar a Jesus? Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver? Pense nisso. As pedras estão aqui, contando a história do passado, mas a história do presente, a sua vida, não está relatada nessas pedras. Ela está sendo escrita agora, e eu espero que o coautor da sua história seja o próprio Deus.